Oi, pessoal, tudo bom? Então, aqui é a Letícia. Hoje a gente vai fazer a segunda parte, né? A segunda releitura dos capítulos do Nome do Vento. Para hoje, ficou combinado do capítulo 7 ao 12 e ficou faltando algumas coisas no último episódio, que é a apresentação dos meninos. E a gente resolveu fazer uma apresentação que eles vão se apresentar, falando o nome deles ou algum apelido que eles quiserem, e falar a citação do trecho que eles mais gostaram desse pacotão aí de capítulos. Alguns pontos gerais, antes de eu falar para vocês, é que esses episódios de releitura, eles vão funcionar um pouco diferente dos que eu e a Jordana fazíamos. Então, não vai funcionar como parte por parte. Então, você vai aproveitar melhor esse capítulo se você ler primeiro e depois escutar com a gente, porque você vai compreender melhor as teorias que a gente vai fazer. Eu vou tentar fazer desse jeito, nesse episódio de hoje, falando o grosso que vai acontecer em cada capítulo, e a gente vai minuciar com as teorias ou qualquer coisa que a gente quiser comentar, mas detalhe por detalhe não será dito da narrativa. Tem spoiler, então quem nunca leu O Temor do Sábio, A Música do Silêncio, a Árvore Reluzente, vai ter spoiler talvez daqui, então atentem-se. Então meu nome é Letícia, e eu escolhi o seguinte trecho. Era noite e a trupe havia acampado à beira da estrada. Abent me dera uma nova simpatia para praticar. O máximo de calor variável transferido para o movimento constante, ou qualquer coisa pretensiosa assim. Era complicado, mas se encaixara no lugar como uma peça num quebra-cabeça. Oi, eu sou o Silvão e a minha frase é o seguinte. Abenf, arcanista extraordinário, escriba, rabdomante, farmacêutico, dentista, produtos raros encontrados, sofredores de moléstias curados, objetos perdidos achados, objetos quebrados consertados, nada de horóscopos, nada de poções amorosas e nada de malefícios. Ou seja, Silvão para presidente, Abenf vice. Tipo assim, ele combate a pseudociência já num período medieval, nada de horóscopos. Vai para lá, astrologia, brilhante. E essa é a minha entrada. Um grande beijo. Oi, eu sou a Vicky e a frase que eu escolhi foi: Você deve ter ouvido falar de mim. Porque ela é 100% um resumo do Volta em poucas palavras. Ele é basicamente assim, convencido. Bom, eu sou o Marcelo, o pessoal me chama de Marcelinho, não sei porquê, talvez seja por ser um semi-anão. Apelido autoexplicativo, né? O que me chamou a atenção nesse trecho, e na maior parte do livro, o que eles fazem na universidade com os alunos bisbilhoteiros, indagou o Basti curioso, não faço a menor ideia. Eu nunca fui apanhado. Porque o Kvolt, ele é basicamente isso. Ele não é um herói. Apesar de, lá na frente, se tornar um herói de capa e espada, ele é praticamente um anti-herói. Ele faz... ele faz coisas boas, mas ele faz coisas boas porque ele quer, não é porque precisa fazer. Meu nome é Jordana, vulgo J-Mo, vulgo Jorival, vulgo Jorjanete. E eu acho que o meu trecho favorito é esse daqui. Assim, eu acho que toda essa parte de apresentação, quando ele finalmente vai começar a contar a história, e aí ele vai e termina com essa última frase que a Vicky pontuou, né? Vocês devem ter ouvido falar de mim, é toda magnífica. Mas eu acho que dá o tom da narrativa essa primeira frase aqui. Na verdade, são duas, desculpem por isso. Os nomes são importantes, porque dizem muito sobre as pessoas. Já tive mais nomes do que alguém tem o direito de possuir. Bem, eu sou o Pedro, eu sou o mais jovem daqui, eu tenho 19 anos, eu tô fazendo faculdade agora, de ciência da computação, e o trecho que eu mais gostei do livro é um trecho meio grande, mas é do capítulo 7 mesmo. De certa maneira, tudo começou quando ela ouvi cantar. A voz dela se entrelaçando à mistura com a minha. A voz era um retrato de sua alma.
rebelde como a chama, cortante como o vidro, meiga e limpa como um trevo. Que Wolf balançou a cabeça. Não, começou na universidade. Entrei para estudar a magia do tipo que se fala nas histórias. Magia como a do grande Tarbolin. Eu queria aprender o nome do vento, queria o fogo e o relâmpago. Queria resposta para 1000 perguntas e acesso ao arquivo deles. Mas o que encontrei na universidade foi muito diferente de uma história. E fiquei desencantado. Mas imagino que o verdadeiro começo esteja no que me levou para a universidade, prosseguiu. Incêndios inesperados ao entardecer, um homem de olhos de gelo no fundo de um poço, cheiro de sangue e cabelo queimado. O Chandriano. Fez um gesto para si mesmo. Sim, suponho que foi isso que foi aí que tudo começou. Esta, sob muitos aspectos, é uma história sobre o Chandriano. Sacudiu a cabeça como que para se livrar de uma ideia sombria. Mas, imagino que eu deva recuar ainda mais, para que isto se pareça com o livro dos meus feitos. Posso dedicar-lhe tempo, valerá a pena se eu for lembrado. Mesmo que não de uma forma lisonjeira, mas pelo menos uma pequena parcela de exatidão. Entretanto, o que meu pai diria se me ouvisse narrar uma história desse jeito? Indagou. Comece do princípio. Muito bem. Se vamos ter uma narrativa, tratemos de fazê-la direito. Certo. Então vamos começar o capítulo 7, então. É sobre primórdios e os nomes das coisas. Então, assim, eu dividi grossamente em 3 partes. A primeira parte é aquele início na pousada, marco do percurso, em que é descrita a luz, né? A luz é tanto pegando algumas ações ali de Nalgures, quanto na pousada dentro. A segunda é quando o Kvoth aprende as cifras com o cronista. E o terceiro, que é ele decidindo onde ele vai começar a história dele. E aí ele passeia ali no Zedenaru, sobre os nomes que ele teve, sobre as aventuras onde começaria, né? Começaria com ela cantando na universidade, começaria pelo Chandriano? Não, começaria pela história dele. Enfim, esse é o grosso do que vai acontecer. Você estava falando que nesse capítulo que me atrai mais, claro que tem a primeira demonstração da inteligência do Kvolf, né, dele decifrando o código do cronista, mas depois, o que eu acho mais legal é a parte da entrada que foi a da Vicky e da Jordana. Porque o Patrick faz um negócio muito curioso, que eu nunca vi em nenhum outro livro, que ele já fala todos os ápices da história dele, tipo, praticamente no primeiro capítulo da história, né? Porque o que eu quero dizer é o seguinte: o primeiro capítulo, lógico, não é o primeiro capítulo, é o 7º capítulo, mas é o capítulo introdutório da história de verdade. Então isso é muito legal. Mas de resto eu não vi nada muito demais nada muito interessante nesse capítulo, não. Até porque ele é bem curtinho, né? O que eu notei sobre esse capítulo é que, agora que eu prestei atenção no título dele em português, que é sobre primórdios. Em inglês, ele se chama sobre começos. E eu acho que isso é uma diferença muito grande, porque, assim, na minha percepção, quando a gente pensa em primórdios, eu penso em coisas antigas, não necessariamente o começo das coisas. E quando eu penso no começo, ele descreve exatamente o que é esse capítulo. Porque esse capítulo ele fala até sobre o começo de como a luz está entrando na hospedaria e como ela está se comportando nas coisas diversas. E uma coisa que chama a minha atenção é quando ela chega na espada. Que a luz, quando ela toca na espada, é como se ela fosse absorvida, ela não é refletida. E aí fala de começos e na espada essa luz ela para, é um fim. E aí também é o começo da própria história dele, que é quando ele se introduz dessa forma bem presunçosa e a gente tem um vislumbre muito grande do que volta aí. A gente esquece um pouco do coach e tem um vislumbre do nosso anti-herói. Eu acho que a Letícia vai falar isso mais longamente, mas uma das vezes que ela escutou, a gente estava observando junta, né? Quando ele faz os testes, se o cronista realmente conseguia escrever tudo na velocidade mesmo desejada, né? Tipo, alô, o som, testando, alguma coisa assim. As coisas que ele fala que parecem ser um pouco aleatórias, na verdade, a gente já começa a perceber, isso é que nem eu estava falando pra Letícia,
ela falando, nossa, será que eu tô ficando... Ela falando, né? Será que eu tô ficando muito noiada? Eu falei, Letícia, o Patrick é noiado. Então, assim, então eu acho que não seja por acaso. Que ele já começa a falar palavras que aparentemente são desconexas, mas que já tem já tem referência, assim, com a narrativa, tanto agora quanto também do segundo livro. Mas é isso, eu acho que a Letícia vai falar de maneira mais minuciosa agora. Até ali nas coisas aleatórias, aparentemente aleatórias que ele fala, é interessante que ele usa pelo menos 3 línguas, né? Ele usa o aturano, que é a língua de todo dia, alguma coisa que pareceu têmico e alguma coisa lá da cidade do professor lá da oficiaria. Ciaro, ele falou em Ciaro. Isso, Ciaro. É interessante até a quantidade de T's que tem naquela língua. Enquanto aqui, o português, a vogal que mais tem é B, e depois eu acho que é R, se eu não me engano. Lá é T. E logo adiante, como ele falou do Temano, tem aquele trechinho que eles remetem à questão lá do julgamento dele no Temor do Sábio, sobre tu aprendeu a verdade que tu aprendeu Temano em um dia. Não foi um dia, foi um dia e meio, mas eu aprendi só um pouco da língua, um pouco grande, mas não dá para aprender tudo sobre uma coisa, ainda mais uma língua. Super, Marcelo, tipo, essa eu sempre fiquei, tipo, pensando por que ele fala as coisas que ele fala pro cronista nesse momento, sabe? Testando ele. E o que mais me chamou a atenção, eu não sei se eu já cheguei a comentar alguma vez em algum lugar, porém, é o fato que o cronista, ele fala que ele tem uma parte que o Kvothe pergunta como é que ele escreve, né? Aí ele usa um termo muito interessante que é record. Ele não write, tipo assim, ele não escreve, ele record, ele grava. E isso é muito interessante porque eu vi uma teoria muito legal de que isso é para chamar a atenção da gente de que talvez a escrita o jeito que ele grava as coisas, ele grava o jeito que as coisas são faladas. Então ele falou assim, por exemplo, eu posso gravar uma língua estrangeira sem conhecê-la. E isso não é interessante, porque isso vai aparecer num outro trecho, lá no Temor do Sábio, que é quando naquelas aulinhas do Eloding, ele pede aqueles fatos, tipo, pros alunos dele, tipo assim, me traz um fato que eu não sei. Aí uma das alunas fala o seguinte, o povo iliano nunca desenvolveu uma língua escrita. Aí ele fala, não é verdade. Eles usavam um sistema de nós tecidos. Fez um movimento complexo com as mãos, como se trançasse alguma coisa. E já o faziam muito antes de começarmos a rabiscar pictogramas em peles de ovelha. Aí ela, eu não disse que lhes faltava uma língua registrada. Murmurou Inissa. Eu disse língua escrita. E em inglês ela falou, I didn't say they lacked recorded language. Então, tipo assim, seria a linguagem, a forma que o cronista escreve, a mesma forma que se dá os nós ilianos, ou seja, seriam eles ali, tipo assim, uma pálida, como diz o Eloi, né, uma pálida sombra do que é o nó iliano, que seria o nó iliano uma forma de você gravar um nome profundo, às vezes, ou um nome, sabe? Tá fazendo sentido? E aí, tipo, e é igual a Jordana falou, tudo isso pra ele saber como ele escreve, pra ele falar, se você escrever alguma coisa que eu não falei, você saiba que eu já estou sabendo aqui disso. Uma coisa também é que, assim, então é como se fosse gravado, né? Então não é transcrito, é como se fosse um registro fonético, ou seja, sonoro, assim, das coisas. E não sei se você lembra, mas parece que toda vez que o Wolf nomeia alguma coisa, como, por exemplo, que eu tenho de maneira mais clara, é quando ele nomeou a Feluriana, que eu tenho de maneira mais evidente, assim, que parece que é quase como um cantado, lembra? É só isso mesmo, então, assim, é pra... E aí, né, a gente viajar o som, música, pros cantores, aí é enxurrada abaixo do que pode estar relacionado, né? Mas é só isso mesmo. Eu vou aproveitar, só lançar essa ideia. Me veio agora na cabeça, porque depois disso não se fala mais no método de escrita do cronista.
Lembra que tem lá no... Quando o Kvolt já tem acesso à biblioteca, que ele tá procurando livros sobre alguma coisa sobre o Chandriano, que tem o único livro que ele acha que diz alguma coisa sobre o Chandriano, tinha algumas coisinhas rabiscadas na lateral da página. Será que essa língua do cronista ele criou mesmo ou ele decodificou de alguma outra coisa? O que será que tem escrito naquela borda? Uma coisa que me chamou a atenção nessa releitura que eu tinha passado, eu tinha esquecido, na verdade, é que naquele trecho lá que a gente já falou, quando ele vai estar se introduzindo antes de começar a história, ele tem uma parte que ele fala, mas fui criado como Kvolf, que uma vez meu pai me disse que isso significava saber. E aí quando a gente pensa no que o Kote em, se eu não me engano, Seáldico, sei lá, Ciaro, significa desgraça, né, que a gente já ficou sabendo, e a gente pensa nas duas facetas de personalidade que ele tem quando ele assume uma postura e outra, tipo, faz muito sentido, né? O poderoso Kvolf, que sabe o nome de várias coisas, que tem uma facilidade para aprender absurda, tipo, uma inteligência sobrenatural, e o decadente, e depressivo e triste Kote, né? Eu não tinha esquecido desse detalhe. Também acho muito legal que a ordem que os eventos acontecem nesse capítulo explica muito do nome do próprio capítulo, porque ele fala sobre o início dos Edimaru. Ele fala que eles estavam contando histórias desde quando a primeira fogueira foi acesa. Ele fala, quando ele está brincando um pouquinho sobre o início da história, ele fala que eles podem começar do início do mundo, que o mundo foi descoberto por Aleph, ou Aleph descobriu o nome das coisas que já existiam. Então, esse capítulo do início, ele fala de fato sobre o início de tudo, o que cerca ele e torna ele a pessoa que ele é. Uma coisa que eu fiquei, assim, eu li por último o Temor do Sábio, né? E no Temor do Sábio tem uma versão de Kote de que é bem Kote mesmo, né? Que está extremamente decaído, assim. E não parece que a gente está falando de um mesmo ou um dia antes, né? Que é o mesmo cara. Que nesse começo, principalmente antes de começar a contar a história, ele tá ainda um pouco grandioso, ele tá ainda no seu potencial, ele aprendeu essa língua, essa forma de registro do cronista de maneira muito rápida e sozinho ainda, né? Então, faz a gente pensar que às vezes ele de fato esteja atuando, que talvez a grande desgraça ele esteja um pouco atuando mesmo isso, ou então que pelo menos ele oscila assim de quem ele é, da potência dele, do potencial dele ao longo dos dias, assim mesmo, né? Toda vez que Eu conto acontece até alguma coisa, ou alguém faz alguma coisa que lembra ele de quem ele dá esse estalo, né? Eu só queria falar de um trecho que ninguém escolheu como frase favorita, mas que eu queria muito ler, que mostra esse negócio que a Vicky sempre fala, que ele é sempre muito egocêntrico, muito, muito arrogante. Vejo que é justamente que ele vai falar do começo das coisas, né? Que o Aleph criou, não sei o quê. E aí o cronista dá risada e ele fala assim: vejo que você está rindo, muito bem. Em nome da simplicidade, presumamos que sou o centro da criação. Para isso, deixemos de lado inúmeras histórias maçantes. A ascensão de quedas de impérios, as sagas de heroísmo, as baladas de amor trágico. Avancemos depressa para a única história que tem importância real. A minha. E quando a gente lê com todas as descrições, você vê que parece que ele está sentado e ele vai sorrindo, né? Dizendo, eu sou o centro, então prestem atenção em mim. Uma coisa também muito legal desse capítulo que vem logo após isso é que ele fala de todos os nomes que ele já teve e que ele tem até hoje, né? E aí ele fala de como os atendrianos chamam ele, né, de Maedro. E aí fala dos significados e como eles são proféticos, né? Se alguém quiser discorrer sobre isso. Essa parte é muito, muito interessante mesmo, Vicky. Acho que de todos, dos três, porque é igual eu vi, acho que eu vi num vídeo, aquele cara do Captured in Words lá, eu até revisei um vídeo dele, 2 vídeos dele pra hoje. E aí ele fala que 3 é um número muito importante, acho que a Vicky também já falou isso, que tipo assim, os adenrianos usam sempre muito 3, e eu acho que 3 também sempre é a descrição do nome profundo de uma pessoa.
E aí, eu acho que desses, do trovão, da chama, acho que a árvore partida é o que mais chama atenção, assim, disparado, porque é uma grande de uma interrogação enorme de qual árvore partida está se referindo, né? Acho que a gente já comentou se é a árvore partida que ele destruiu no acampamento dos bandidos, se seria uma árvore genealógica partida, seria uma coisa mais abstrata. E assim, e Maedre, só para relembrar, é um anagrama para Adenri, né? E eu não sei o que significa também, só tô jogando aqui. E anagramas, no geral, ele vai brincar com um outro anagrama que a gente vai falar mais para frente, que é Drossentor, que a gente Black of Drossentor, quer dizer, né? Que é a Batalha de Drossentor, que mais pra frente a gente vai falar. Mas ele fala dos outros nomes, né? Umbroso, Dedo Leve, 6 Cordas, Kvoth o Sem Sangue, Kvoth o Arcano, Kvoth o Matador do Rei. E essa coisa do saber que o Silvio falou, eu vejo também como uma... Tipo, agora que ele vai falar assim, significa to know, né? Os knowers, que são os conhecedores, eles são um plot imenso do livro. Então, assim, saber que o significado do nome do Kvoth é saber, conhecer, tipo assim, meu Deus. Então tipo assim, e entra numa teoria que eu vou conversar mais pra frente sobre o poema dos Leclerc, de que o Kvoth, por ser um herdeiro Leclerc, ele é um herdeiro de Yax, e tipo, teoricamente, Yax é um grande moldador e não é um conhecedor. Então, bugou minha cabeça total, enfim. E uma parte interessante, falando sobre nome profundo, assim, é que a primeira coisa que ele fala é que talvez a história comece quando ele a ouviu cantar pela primeira vez, né? Que é a Dena. E uma das formas que ele descreve a voz dela ele fala que era um retrato da sua alma. E um jeito que ele usa é sharp as shattered glass, que é tipo, sei lá, como é que ele colocou aqui? Tipo, como um vidro quebrado, um vidro quebradiço. E ele vai repetir várias vezes isso pra ela. E em alguns momentos. Então, tipo assim, será que isso não é um pouco do nome profundo dela também? Eu fico pensando nisso também, dessa parte desse capítulo. Sobre essa parte de vidro quebrado, é uma das descrições que ele fala de como ele se sente em relação a ela, né? Que ele diz sair numa manhã de inverno e pisar num lago. Quando você pisa, ele se quebra. E ele diz que ele não sentia, ele sentia como se todas as partes dele estivessem quebradas e se apoiando em uma outra. Era assim que ele se sentia em relação a ela. E eu acho muito curioso também que o da árvore quebrada, árvore partida, que é um dos nomes mais proféticos, é o nome que ele menos fala aqui. Ele diz, deve ser parcialmente profético. E aí eu fico pensando se ele não levou a destruição da escola da árvore no Adenre, né? Porque ele tem um nome que é um anagrama daquele lugar, e o nome dele, quando a velhinha vê, ela fica impressionada. Todo mundo ao redor não acredita que ele foi escolhido para ter aquele nome, que ele realmente é um reflexo daquilo. E ele tá na escola que tem a árvore espadeira como um símbolo. Então ele basicamente vai destruir tudo, né? Dando continuidade do que a Vicky falou, tem aquela cena no Eld com o relâmpago na árvore também, que eles traçalham a árvore no meio. Se você for parar pra pensar, junta os 3 nomes, né? Ele parte a árvore com um trovão e ela fica em chamas. Aí tá mais uma árvore partida importante na narrativa toda, né? A árvore que fez a caravana do Zedenahu parar. Verdade. Porque... Nossa, tem muita árvore. Tem o carvalho. Boa. Tem alquitai. Tem muita árvore. Tem o... Eu só lembrei dessa. Tem uma outra árvore também. Por sinal, seria muito engraçado se ele partisse o que tá no meio, ok? No livro 3. Nossa senhora, eu pagaria muito pra ver isso no livro 3, cara. Mas uma das teorias, né, que rola por aí é de que ele vai libertar o Ketai da prisão que ele está, e a prisão é a árvore, né? Então, assim, independente do que seja esse um pouquinho profético, qualquer coisa que envolva uma árvore nesse livro não é nada de um pouco profético, é extremamente importante. Então, o capítulo 8,
ladrões, hereges e prostitutas. Então, o grosso do capítulo 8 é o seguinte: ele vai descrever um pouco sobre os Edena Rule, né? Então, a trupe, os pais, que eles são patrocinados aí pelo Barão de Greyfallow, as pessoas que passaram pela trupe junto com ele. Aí, no segundo, tem o trecho com o Arliden, aquela interação com o Arliden e o prefeito daquela cidade, que a gente não sabe qual é. Na terceira, uma terceira parte é a interação do prefeito com o Abent, e a quarta é a interação do Kvolt com o Abent. Então, isso é o grosso do que vai acontecer nesse capítulo. Já que vai falar dos Edina Rule, eu queria falar que tem uma teoria muito famosa por aí, que é a de que eles são a parte dos Adengrianos que se separou por conta da música. A gente vê que no Adenri eles têm algo muito forte contra a música. Eles dizem que a música ela é algo para ser feito somente entre a família e as pessoas que você mais confia, né? É uma coisa muito pessoal. E aí entra toda aquela questão de que o nome profundo das coisas ele é musical. Ele é descrito sempre como 3 notas musicais. Então, talvez os aderianos que eles tenham conhecimento das coisas muito antigas e da verdade do nome das coisas, eles tenham esse receio contra a música justamente por saber que o poder do nome profundo das pessoas, das coisas vivas, está de forma musicalizada. E aí tem a teoria de que esses aderianos que eles não queriam deixar a música de lado, eles se separaram e eles viraram nômades, porque a gente já sabia que os próprios aderianos eram nômades. Alguma parte deles encontrou aquela terra que ninguém queria, e a outra parte continuou vagando por aí e se apresentando para as pessoas. Tanto que o som das palavras, né, Adengri e Edema Rue, porque em inglês é com M, parece muito que eles vêm do mesmo local. E tem uma coisa também muito legal, é de que ele diz que os Adenianos, eles contam, desculpa, os Edinaru, eles contam as coisas, o nome das coisas, as histórias, as primeiras histórias. E muito do conhecimento está nas histórias. Então, a verdade do mundo ela é conhecida pelos Ru através das histórias, não só das músicas. Porque eles não são somente itinerantes, eles não só cantam e fazem show. Eles têm todo aquele misticismo de se reunir ao redor da fogueira e contar histórias verdadeiras que ensinam lições para as outras pessoas. Então, será que eles não vieram do mesmo povo que por algum motivo se separou? Cai, né? O questionamento. Arrasou. Eu tenho um questionamento. Não referente a essa teoria, mas uma coisa que me deixou intrigada, assim, até um pouco incomodada, é o fato de que esse Lorde, né, que os patrocina, nunca mais apareceu na história dele adulto, né? E a gente não sabe direito onde fica a região que ele é forte, que ele tem tanta importância assim. Mas para quem tinha tanta importância, sei lá, 15 anos, nem 15, menos de 10 anos atrás, por que ele não aparece em nenhum outro momento aqui, né? A não ser que tenha aparecido com um outro nome. Mas. E também por que ele patrocinava essa trupe, né, no caso, especificamente? Tinha alguma coisa a ver, será, com a herança nobre da mãe de Kvolt? Não dá pra saber, né, mas é no mínimo estranho ele não aparecer novamente na história. Não é possível que o Patrick simplesmente esqueceu esse personagem e let it go. E uma coisa muito curiosa desse barão aí, né, desse patrono deles, é o nome e as cores. Porque literalmente o nome dele é Greyfallow. Seja Fallow, seja Follow a pronúncia, das duas formas tem algo relacionado a cinza. Seguir o cinza ou aquele amigo cinza. E a cor dele é cinza. Justamente a única trupe que a gente tem conhecimento que esbarrou numa história antiga do Chandriano, com o nome real das coisas. O outro patrono que ele levou a pessoa para um caminho do Chandriano também tinha algo a ver com cinza e foi o da Dena. Então, nós temos aí 2 patronos que eles têm algo em comum, histórias com o Chandriano. As pessoas que os representam esbarraram em histórias antigas do Chandriano e talvez de formas completamente opostas.
Enquanto a história do Arlinden queria falar sobre o verdadeiro motivo do Chandriano desvendar quem eles eram, a história da Dena estava falando de Lanry como um herói injustiçado. Então, são muitas coincidências para ser realmente só coincidência. Dessa parte, eu acho foi a primeira vez que eu notei. Foi que quando, na conversa do Arliden com o prefeito, ele vai falar, tipo assim, onde é que a gente tá? A gente tá no local fulano de tal? E aí, gente, a gente descobre qual que é o local do Greyfallow. Ele fala, tipo assim, ele é o senhor dos charcos orientais, de Huddenbrand no Tiren e das colinas de Wideconte. Porque são dois trechos. Primeiro, é essa parte que ele fala sobre, tipo, como é que foi aquela palavra que a gente viu, Jordana? Mangue? Não era mangue, não, era pântano. Era tipo assim, a tradução, ela traduziu como charcos, mas é tipo um lugar pantanoso. E aí, tipo assim, e aí eu fui olhar no mapa. Tem dois momentos que dá pra gente inferir onde fica o baronato dele lá, o território. Ele fala primeiro: não, meu filho, a gente vai sair daqui, a gente tá muito perto de Atur. Amanhã a gente vai mais ao sul, pastos mais verdes, mulheres mais bonitas, nananã. E aí, aí entra a questão, principalmente, questão do pântano. Porque já tá nessa parada do Greyfallow. Gente, eu adorei que a Vicky falou desse amigo do que é cinza, aquele que é cinza. Gente, é um pântano. É um pântano. Tipo assim, eu não sei se é porque eu tô ficando paranoica, igual eu falei pra Jordana, porém, o Gris, no quadro da Fazenda dos Malten, ele é cercado por água. Então, tudo que é gelado, água, me lembra o Gris. Então, assim, será que esse não teria relação aí com ele mesmo, não? Sabe? Eu fiquei pensando nisso. E fica bem no cantinho, realmente. Então, o Greyfallow fica bem no cantinho ao leste da República. Bem mesmo. Até tem umas montanhas, são as 6 montanhas, 6 irmãs, alguma coisa assim, que fica lá por aquele rumo lá, pelas contas assim. Então, é só uma curiosidade aí que eu e a Jordana fizemos as contas de onde ele ficaria, o território dele. E essa pequena observação de que se é um lugar pantanoso, cheio de água, se não tem a ver aí com o Grey dessa parte dele. Enfim, é só isso mesmo. Essa questão do Grey, do cinza e o Barão Greyfellow, talvez seja só aquela coisa, aquele clichê de vários livros. Um vilão, ele quer se manter relevante, ele tem que ficar perto de gente influente, só para facilitar o trabalho ou as más intenções. Porque todo mundo sabe das teorias que dizem que o Gris é o... Isso, Brevon. Uma coisa que me chama a atenção do nome do capítulo é que ele fala sobre prostitutas. E aí tem toda aquela parte que ele fala, né, da prostituta, que o pai dele dá aquele conselho. E no futuro, quem será introduzida vai ser a Lady Leclerc. E assim, ela não foi muito bem vista pela sociedade quando ela fugiu com uma trupe, né? Tanto que as músicas e as rimas, elas têm aquela mais séria, que fala de coisas mais místicas, e tem aquela bem jocosa, né, que trata ela como simplesmente uma pessoa que é uma pessoa que fugiu com uma trupe, pronto. Uma pessoa de baixo pudor, Vicky. Acho que eram essas palavras que vocês estavam Eu ia falar uma procurando. palavra horrorosa, aí eu lembrei que a Letícia vai botar no Spotify, aí eu falei. Eu sei que palavra você ia falar, porque eu pensei na mesma coisa. Dessa parte do Zedena Rule, falam que eles visitam o Barão no inverno também, é mais uma parte aí da minha grande loucura, e o Leclis, que é esse senhor que viajou com a trupe quando ele era mais jovem, e a gente sabe que Leclis é uma das variações de Leclis. Então, quem é o Leclis que tava viajando, né? Eu tinha até uma teoria pessoal de que ele era tipo um guarda-costas da Natélia, no início da trupe, tipo assim, vai com ela, vigia ela e vê o que tá acontecendo, e aí acabou que ele desapareceu. A minha teoria não tem nada a ver, realmente. Mas eu queria lembrar dele, que teve. Ele fala dos jogos das solinadas, né? É que essa coisa mais cultural, né? Que o Patrick vai salpicando ao longo do livro e a gente vai recebendo, assim, bem aos poucos. E também... deixa eu ver como é que era o nome. Jogos das Solinadas. Vocês lembram como é que era o outro nome?
Festival do Solstício de Inverno. É isso, o Festival do Solstício de Inverno. E a gente sabe que o Festival do Solstício de Inverno, então ele já joga aqui no capítulo 8, a gente sabe que ele é super famoso e tal, bem teliniano, bem da igreja. Ele O que mostra eu também gosto um pouco daquele preconceito que as pessoas têm com o pessoal da trupe, né? Como é que eles veem o pessoal da trupe. Então, ele é uma introdução de tudo que ele sofreu na infância, porque ele fala da infância, uma infância maravilhosa. Ele era uma criança estimulada, uma criança amada, cercada de pessoas de diversas áreas que contribuíram para o crescimento dele. E aí vem um prefeito de uma cidade e trata eles como nada. Como é que é? Acho que O que eu gosto muito desse capítulo é que ele parece um negócio super simples. Tipo assim, a trupe dele chega numa cidadezinha, o prefeito é meio babaca, e aí o Abenf é introduzido. Só que ao redor disso, a gente tem toda essa construção do personagem do Kvolf, que a Vicky acabou de falar, tipo, que a educação dele foi muito rica, que ele conheceu várias coisas de várias áreas diferentes, antes mesmo do Abenf chegar até ele, né, que depois a gente vai descobrir que ele vai aprender sobre medicina, magia, matemática, essas coisas. E o Patrick também coloca um pouco, tipo, ele constrói um pouco mais o universo dele. Por exemplo, quando ele menciona a Daeônica, que em King Killer é como se fosse um livro super clássico, assim, sei lá, Sancho Panza, nos nossos tempos, ou o Inferno de Dante, ou o Alto da Barca do Inferno, alguma coisa parecida com a nossa realidade, né? É tipo uma história mega clássica que serve de inspiração para várias coisas no mundo de King Killer. Eu acho isso maravilhoso. Ele menciona a Daeônica porque quando o guarda e o prefeito vai tentar expulsar o Abenf da cidade, ele chama o vento e depois fica xingando eles, praguejando eles quando eles vão embora. O prefeito, pra falar que os Edenahu não podem entrar na cidade, diz que acho que é um povo de Telu, ou um povo temente a Deus, não sei, alguma coisa nesse estilo, falando como se eles fossem demônios, ou, sei lá, pagãos, etc. A gente tem a construção um pouquinho do Arliden. Ele fala um pouco que mostra o lado dele meio irônico quando ele diz qual peça você escolheria. Ele diz, eu escolheria algo do caminho e tudo mais. Ele diz, não é muito boa. Aí o Kvolf responde, eles não saberiam a diferença. E o que eu gosto muito do Arliden também é que ele tem uma característica que parece muito comigo, que ele é muito cético. Tipo, ele acha que as pessoas que acreditam em qualquer coisa mística é ignorante, tipo, ele é muito, como vou dizer, ele tem um pensamento muito científico, assim, sabe? Tipo, qualquer pessoa que tem qualquer tipo de crença, ele já meio que considera como meio que leigo. E é engraçado que na jornada do Kvolf, ele vai justamente provando o contrário das coisas que o pai dele acreditava, né? Porque a gente vai descobrindo que as coisas existem mesmo, a magia, o Chandriano, sei lá, Telu. Então ele vai meio que fazendo um contraponto ao Arleden ao longo da história do Kvolf, sabe? O que eu acho que é extremamente sem sentido, porque sendo eles Edenaru até os ossos, como o Kvolf gosta de dizer, né? Sabendo eles de todas as histórias do mundo, pelo menos, né, muitas histórias da cultura oral, eles têm conhecimento de muitas, é no mínimo muito estranho ele ser tão cético assim, né? Porque esse mundo é recheado de histórias, inclusive do sobrenatural, do místico, e não é possível que ele ache que isso é só história qualquer, né? Uma coisa. Será que ele acha que é só, sei lá, uma coisa meio abstrata de interpretação, ou ele realmente. Entendeu? Eu me perdi aqui nas palavras, mas eu acho no mínimo estranho ele ser uma Edenaru e ser tão cético assim, sendo que ele deveria saber de muito mais história do mundo. Mas é interessante saber que eu acho que ele não é 100% cético, porque depois o Abenf pergunta um pouco mais pra frente pro Kvolf se ele acredita em Deus, aí ele fala alguma coisa como está se referindo a Telu, aí o Kvolf fala meio que parcialmente sim, tipo, ele acredita em alguma coisinha, mas ele não acredita, tipo, em demônios, em trapentos, que eu nem sei direito o que é. Ele não acredita nos fei. Tipo, tem várias coisas que ele realmente é muito cético. E eu concordo com a Jordana, eu acho bem esquisito. Porque, além deles colecionarem histórias, eles viajam o império todo, né? Então eles deveriam ter testemunhado muita coisa, né?
E outra coisa também, que mais pra frente, eu acho que eu tô me precipitando talvez, mas é que lá na frente ele acha, por exemplo, que o Chandriano é só uma historinha, assim, de criança dormir, quase. Ele não acha que aquilo tudo de fato aconteceu, né? E tanto é que ele é extremamente cético, quer falar o nome dos integrantes, né? E eu falei assim, gente, isso não faz sentido pra mim. Eu fico pensando um pouco assim, gente, você andou tanto, moço, seu povo sabe de tudo que é história, e você é meio orelha, assim, eu acho muito estranho isso. Eu acho que Eu tinha o. enxergado ele como alguém cético. Eu sempre tinha enxergado ele como alguém que, como ele conhece várias versões de uma mesma história, ele sabe que as palavras estão lá nas histórias, sejam elas verdadeiras completamente ou não, para mostrar algo e ensinar algo da vida prática dele. Então, de todas as histórias, ele tira algo prático para a sobrevivência dele, da trupe dele e como um ensinamento de como viver a vida. Quando ele fala do Chandriano, ele tem com ele muito aquilo de que as histórias se criam sozinhas. Então, eu não vejo o que vou como um contraponto do pai. Eu vejo que ele cria a própria história da mesma forma que ele ouviu as histórias serem criadas e construídas a infância dele inteira. A gente vê que ele se constrói um mito e um herói, e às vezes o vilão da própria história, dependendo do que ele quer. É mais como eu noto que o Arlen enxerga as coisas. Ele vê que aquilo ali pode ter sido verdade para um povo, mas não necessariamente foi verdade para o outro, porque o que cercava aquelas pessoas e a realidade deles era diferente do restante. Sim, e é até essa ponderação que, inclusive, mais pra frente, o Ben vai fazer, né? É justamente isso, né? Que o Ben vai fazer uma ponderação. É que se todo mundo, em diferentes culturas, fala do Chandriano de uma forma, assim, meio temerosa, e isso é uma coisa, assim, que une essa história, então talvez você tenha que, pelo menos, ter um pouco de pé atrás com essa história, né? Sendo que não tinha sido uma coisa que tinha chegado, pelo menos, à consciência do Arden, que ele tratava como se tratava de uma história qualquer, como se fosse uma folclore qualquer, né? Olha, eu acho que na verdade não é que talvez seja só uma explicação, porque como ele não entendeu de onde é que veio cada um desses medos de cada povo, para ele é uma coisa que não existe, é simples. Porque lembra que lá no começo do livro, quando aparece lá o Skrael, é um demônio. Ah, não, mas o Kvothe, ele é novo aqui, ele não tem como ele saber dessas coisas que a gente sabe que é verdade. É só o outro lado dessa mesma situação, desse mesmo preconceito. Uma coisa da Iônica que eu achei que ele fala assim: vão-se embora, não me incomodem mais. Porei fogo em seu sangue e os encherei de um pavor igual ao gelo e ao ferro. E aí, tipo, eu pensei assim, gente, na da Iônica tem simpatia e isso aí é malfeitoria que ele tá fazendo. E eu vou conversar sobre simpatia no final e eu vou ver se vocês concordam, mas é mais pra frente, não é aqui não. Quando eu escuto essa parte, Ele tá improvisando, né? O que o Wolf fala, que, tipo, ele tá pegando um trecho da Daiônica, mas brincando com o contexto que acabou de acontecer, sabe? Mas, ou talvez, nesse trecho, realmente, na Daiônica tem alguma coisa desse sentido. quando ele fala sobre o medo do ferro, eu sempre acho que na Daiônica eles estão falando com outros encantados. Porque só quem tem medo do ferro são os encantados. Tem uma parte que ele fala, o que o Ben fala que é com o prefeito, né? Que ele fala assim: eu sou um latoeiro, mas eu sou mais do que um latoeiro, eu sou um arcanista. E aí vem mais uma vez aquela nó que faz nesses quantidade imensa de conceitos, que é a crônica que faz, tipo assim, sabe? Tipo, porque tem uma teoria de que a universidade foi fundada pelo latoeiro que foi abandonado pelo Yax lá no início da história dele, né? Para ele consertar aquele mundo quebrado, né? Aquela casa quebrada. E aquela casa quebrada seria os subterrâneos e ele seria lá o primeiro arcanista, vamos supor assim.
por exemplo. Então, será que realmente a história dos latoeiros tem também a ver com isso? Ou com os Fey? E eu acho que os Fey também tem a ver. É porque o Thales ainda não entrou, mas quando o Kvoth, né, ele se apresenta para o Abenthy e ele introduz, não, eu acho que eu posso falar aqui pela trupe, seja bem-vindo. O Thales lembrou muito aquela parte onde o Skiope, ele entra para a família dos Ru. E aí ele até me indagou em um momento, seria esse um momento? Seria esse o momento que representaria um mero convite, ou ele realmente entrou para a família dos Edenaru naquele convite feito pelo Kvoth? Eu gosto que ele toma a frente da trupe e ele diz, ela é minha. De uma forma também é minha, mas ela é do meu pai. Então, ele é uma criança inteligente e muito sagaz que, quando ele vê uma pessoa fazendo algo que ele não sabe, ele não tem conhecimento, ele quer aquilo para ele. Ele não olha e diz, uau, incrível. Ele olha e diz, uau, eu quero saber fazer também e você vai me ensinar. Então, capítulo 9, Andando de Carroça com o Ben. Então, eu dividi ele em duas partes, assim, de fatos, né? A primeira parte é falando sobre o Abenthy, ele apresentando aí o Arcanum, o que é um Gilder, o que é um Neck, que é esse dom absurdo que alguém pode possuir. E depois, um treinamento, um pré-treinamento aí para o Kvoth da mente dele. Quem quiser começar, pode começar. A melhor parte é dividir a mente, acreditar que a pedra vai... Como é que é? Acreditar que a pedra vai subir quando ela vai cair. E o Kvoth descreveu isso como... eu sentia como se eu tivesse feito musculatura, no caso, com o corpo inteiro, só que com a mente. Eu terminava com ela latejando, não sei o quê. Muito bom essa parte. Ele mostra muito da diferença do que é você ser um arcanista e você ser simplesmente uma pessoa que tem uma carroça e conserta coisas quebradas, né? Que ele fala de todo aquele misticismo de que para ser um arcanista você tem que ir para a universidade, que a universidade ela é um lugar que você vai aprender as coisas. Não é simplesmente uma coisa que seu pai lhe ensinou oralmente, tem todo o conhecimento técnico por trás daquilo. E aí ele explica todas as nuances de ser um arcanista, o Gilder, como reconhecer um. E a gente tem a perspectiva também de que o Ben não é qualquer arcanista, né? Que ele, assim, eu queria falar um palavrão, mas ele é top. Porque a gente vê que até parece que os professores que tem no tempo que o Kvoth está estudando, os caras não são tão bons assim. Esse daí é realmente um professor excepcional. Talvez o que se parei com ele é o Elodie. Até o nome do vento ele sabe chamar, né? E outra coisa, a gente tem que lembrar que o motivo do Kvoth ter chamado ele para entrar na trupe foi justamente isso, né? Porque ele queria aprender o nome do vento. Ele já estava buscando o nome do vento nesse momento, tal como querendo nomear o vento tal como o Grande Taborlin, né? Que para ele eram só histórias de folclores assim mesmo, né? Dessa parte do Ben, falar que a ciência favorita dele era a alquimia, né? E que ninguém conseguia fazer uma bebida melhor do que ele. E é justamente a bebida que leva ele embora, né? Quando mais pra frente. E uma coisa eu não sei porque eu associei essa informação com o Crazy Martin, com o Martin maluco, que lá na Árvore Reluzente ele faz excelentes bebidas. Inclusive o Basti bebe e fica completamente encantado com as bebidas do Crazy Martin. Então eu me lembrei disso, assim, me lembrou. Não sei se eles têm a ver, não sei se ele é o mesmo, enfim, mas lembrou aí, será que o Crazy Martin tem alguma relação aí com um estudo mais profundo de alquimia ou química? Tem a questão igual a Vicky falou do Gilder, né, que a pessoa adormece a mão, né, se pega, aí ele fala que muitas pessoas tentam se passar por arcanistas, e eu lembrei na hora do Cáudicos, que provavelmente é aí um falso arcanista que a gente tem lá no Temor do Sábio. Outra coisa que eles falam é desses dons absurdos, tipo do Trip, que sempre joga dados com o número 7,
Tinha que ser 7, né? Podia ser 3, pelo amor de Deus, colocavam 3 ali, sabe? E eu nem sei que dado que é esse que tem 7. Assim, alguém conhece? É um dado bem diferente. Alguém conhece? Na verdade, existem vários tipos de dados a partir do D8 que tem 7. Seria D8, D10, D12, D20. O D100 tem 7, mas né? É um em 100 daí. O conhecimento de RPG do Pedrinho agora se mostrando. E eu achando que era um conhecimento de ciência da computação e é de RPG. Geralmente andam juntos. Pode ser de ciência da computação também. Tem como fazer um código pra você rolar um dado aleatoriamente. E eu não sei porque também, tipo, eu fico pensando assim, tá, é muito importante, a gente tem um exemplo aí do Trip, que é um exemplo de um NEC, talvez, mas por que ele citou esse exemplo da planta, do cara da planta? E por que ele ficou tão, assim, sentido, às vezes? Você sentiu que ele ficou um pouco triste ao lembrar dessa história, que mexeu um pouco com ele? Eu fiquei pensando, porque eu fico pensando, por que o Patrick escreveu esse trecho, entendeu? Por que ele colocou esse trecho aí nessa parada? E, enfim, é isso. E ele vai falar que o Kvothe mesmo assume que ele tem um talento enorme para aprender simpatia, né? E que ele até especifica que vai além o meu próprio brilhantismo, isso era um talento que eu tenho à parte. A gente percebe que ele tem um talento para nomeação. E é isso, assim, eu sei que a simpatia e a nomeação parecem coisas que não estão juntas, mas eu tenho uma sensação de que elas se conectam. Uma coisa muito legal que você falou da árvore reluzente é do Crazy Martin, porque ele tem toda essa parte excêntrica que um bom arcanista ele sempre tem. As melhores versões de arcanistas que nós temos, eles são um pouco birutas, né? Eles são um pouco excêntricos. E todas as pessoas que a gente nota em Nowhere, eles têm algo da vida do Volt que ele deixou para trás. A gente tem o Crazy Martin, que ele sabe fazer bebidas excelentes e que lembra o Ben, porque ele é um pouco excêntrico. Aí a gente tem as pessoas, tem o Kobe, que conta a história, e ele é um velho. Então, tem o Ferreiro. Eu fico vendo muito dessa vida nova que ele construiu nessa cidade com as coisas que ele deixou para trás. É como se ele tivesse criado uma cidade perfeita para ele viver com tudo aquilo que ele precisou abandonar para ser o Kvolt e virar o coach. Oxê! Vai Tanto The Good que Place. tem o aprendiz de ferreiro que é imprudente e quer tentar ajudar na guerra pra ver se pode fazer diferença pra ganhar mais dinheiro. Eu sou do rei. E esse capítulo, ele meio que ele vai ensinar o Kvothe a treinar a mente, né? Tipo assim, ele não treina a mente para o Alar ainda. Então ele testa a capacidade do Kvothe de memorizar as coisas, de decorar as coisas, de entender as coisas, as matérias. E isso no capítulo 9. Aí no capítulo 10, vai justamente... Acho que eu já vou passar para o capítulo 10, que é Alar e diversas pedras, que ele vai justamente agora dar o início ao ensino da simpatia. E a primeira coisa que ele vai ensinar para o Kvothe é o Alar. E eu adoro essa aula dele. Eu acho o Abenthy muito... Eu concordo com o Silvio. Ele não é meu personagem preferido, mas dentre os professores, ele é um dos meus professores favoritos. Porque ele é muito... É um professor particular ótimo, inclusive. Acho que é porque... Justamente porque ele tá ali só pro Kvothe, e o Kvothe ainda é um solo muito fértil, aí estimula ainda mais ele a ser um professor bom. Mas no capítulo 10, o que é o grosso do capítulo 10? É ele ensinar aquela parada da simpatia, né? A pedra vai cair, vai subir, e que é o Alar. E o Alar, o coração de pedra, e aquela brincadeirinha que ele mesmo inventa, que é a procure a pedra. E o que vocês anotaram aí do capítulo 10? Eu acho que uma das minhas partes preferidas do capítulo 10 é os joguinhos que o Abent faz pra treinar o Kvolf. Porque, tipo, ele parava de falar e, tipo, mandava ele repetir as últimas 30 palavras, jogar xadrez mental e decorar o tabuleiro, porque, tipo, depois ele ia voltar pra aquele mesmo tabuleiro e pedir pra seguir, e assim vai. Esse joguinho da pedra personal eu acho muito idiota e incrivelmente genial, porque, tipo, você esconde a pedra que você mesmo procura, mas você não sabe onde você escondeu ela. Às vezes dá a sensação de que essa dualidade de coach com Volt pode estar um pouco nisso, né? De que às vezes ele realmente se divide, ele realmente se transforma naquela pessoa que até muda o significado do nome, né? E às vezes até os seus
os seus talentos, as suas percepções, às vezes até seus conhecimentos, assim. Não sei, bem viajado mesmo, né? Mas às vezes dá a sensação de que ele se divide de fato. E aí é um problema, né? Dele acabar se tornando aquilo que ele se dividiu, aquela parte podre e meio fracassada, né? Eu, às vezes, confundi um pouco o Alá e a simpatia, porque tem vezes que eles parecem a mesma coisa, né? Porque quando ele fala de que você tem que dividir o seu Alá, eu dividi o meu Alá em 7. O que significa isso? Acho que na prática é como se ele estivesse acreditando fortemente em 7 coisas diferentes. É porque, pelo que eu vi, o Alá, ele é a crença que você impõe ao mundo. Oi, Thales. Tá. E a simpatia, ela é a ligação que você faz entre os elementos. Se eu estiver errada, por favor, me corrijam, porque às vezes eu ainda tenho um pouquinho dessa confusão. Eu acho que é isso mesmo, mas um bom exemplo de, tipo, para você entender melhor o Alar e a simpatia é que, tipo, a sua mente normal consegue fazer uma simpatia. Quando você divide ela em mais pedaços, se você for bem proficiente, no caso, você consegue fazer mais simpatias, uma com cada pedaço da mente. O exemplo é no Temor do Sábio, aquela parte da árvore, porque ele divide a mente em 7 pedaços e grita uma simpatia em cada pedaço da mente. O que faz a gente pensar em quão perigosa a Dev é de fato, né? Porque ela tem uma força de fazer com que o desejo dela seja respeitado pelo mundo. E aí, será que as pessoas que têm um alarme muito forte não são bons nomeadores justamente porque vem essa questão de moldar o mundo através do seu desejo? Thales, vou aproveitar que você chegou, fala um oi aí e se apresente e lê seu trecho favorito. Olá, para quem não me conhece, meu nome é Thales, sou um carioca que mora aqui em Ovar, Portugal. Sim, a cidade tem bastante gente, apesar de não parecer. E a frase que eu marquei foi a primeira frase do capítulo 7, que é: a luz do sol derramou-se na pousada marca do percurso. Era uma luz fria e nova, adequada aos começos, que indicava que o Kvolt iria começar a contar uma história que nem mesmo ele, apesar de ser uma história dele, ele não sabia como começar aquilo. É uma coisa simples você contar uma história da sua vida, mas você não sabe como fazer. Vai no psicólogo pra você ver, tanto que é fácil, então. Eu quase coloquei essa frase junto, só que um pouquinho maior, juntando com a parte da luz da espada. Eu acho que eu discordo quando ele achar que não é fácil saber por onde começar a contar a história dele. Eu sinceramente acho que ele faz esse rodeio inteiro para que as pessoas notem de que ele é o centro do próprio universo. E também porque ele é um grande contador de histórias, né? Então ele sabe tudo pra deixar todo mundo preso, assim. Então ele sabe vender o peixe dele. E esse capítulo, ele meio que ele vai ensinar o Kvolt a treinar na mente, né? Tipo assim, ele não treina a mente para o Alar ainda. Então ele testa a capacidade do Kvolt de memorizar as coisas, de decorar as coisas, de entender as coisas, as matérias. E isso no capítulo 9. Aí no capítulo 10, vai justamente... Acho que eu já vou passar para o capítulo 10, que é Alar e diversas pedras, que ele vai justamente agora dar o início ao ensino da simpatia. E a primeira coisa que ele vai ensinar para o Kvolt é o Alar. E eu adoro essa aula dele. Eu acho o Abenthy muito... Eu concordo com o Silvio. Ele não é meu personagem preferido, mas dentre os professores, ele é um dos meus professores favoritos. Porque ele é muito... É um professor particular ótimo, inclusive. Acho que é porque, justamente porque ele tá ali só pro Kvolt, e o Kvolt ainda é um solo muito fértil, aí estimula ainda mais ele a ser um professor bom. Mas no capítulo 10, o que é o grosso do capítulo 10? É ele ensinar aquela parada da simpatia, né? A pedra vai cair, vai subir, e que é o Alar, e o Alar, o coração de pedra, e aquela brincadeirinha que ele mesmo inventa, que é procure a pedra. E o que vocês anotaram aí do capítulo 10? Não, e só uma observação, né? Tudo que ele faz para explicar a simpatia, ou então o jogo que ele faz de dividir o alar, de procurar a pedra, ou então de não fazer a pedra faça cair, ou então do coração de pedra, tudo fala pedra, né? Então, assim, tem tudo pedra envolvido.
Pode ser coincidência, sei lá, mas é curioso, tanto que ele gosta de usar a pedra nos ensinamentos. Improvável que seja coincidência com tudo que a gente já viu. Tanto que tem até os portões, as portas de pedra, né? No terceiro livro, que até no segundo e no terceiro, que até a Floriana tem medo de citar o que tem lá dentro. De citar. Não, sem contar que a Feila aprendeu o nome da pedra, né? Alguma coisa vem aí. Ó, anotem, alguma coisa tem aí. Uma coisa muito legal também é que ele fala que você vai acreditar de que vai. Acredite firmemente. Ele cumpriu a tarefa de acreditar naquilo. Mas ela voou? Não. Então, mesmo que você tenha acreditado, agora você vai ver a realidade de que não foi isso que aconteceu. É uma das habilidades, né? Uma das táticas que ele usa para que ele divida a mente dele no que está acontecendo e no que ele quer impor. Eu tenho uma pergunta. Como vocês veem a questão da simpatia no fato de que precisa ligar dois elementos? Será que os elementos eles são ligados por uma parte do nome real deles? Porque a gente vê que o Ben ele escreve o fonema daquilo que o Volt tem que falar. A gente vê isso também de conectar elementos lá na oficiaria, né? Quando ele está aprendendo como é o símbolo de osso que ele tem que colocar. Será que não é uma linguagem mais antiga de que ela era falada no início, quando as coisas elas não eram tão divididas entre o mundo dos encantados e o mundo dos humanos? Porque assim, toda vez que alguém fala não, porque é a simpatia, aí você tem que falar essas palavrinhas. Quais palavrinhas? Elas são o quê? Elas são o nome das duas coisas que você está conectando? Eu acho isso muito engraçado, que na verdade a gente mal sabe a fonética das simpatias. A gente sabe, sei lá, uma ou duas no máximo, né? Que é aí no início que a Bint fala pra ele. Mas, tipo, depois a gente só. Todas as descrições de simpatia são. Eu faço simpatia, ou eu grito o nome simpático de tal coisa. E acontece, mas, tipo, nunca tem a simpatia em si escrita. E tanto na oficiaria que ele talha as coisas, eu não lembro o nome, runas? 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 Provavelmente seria como se fosse uma simpatia escrita, não sei, seria algo assim, porque, tipo, tem a de esquentar, de congelar, de eletricidade, etc., do sangue, cabelo, osso. Não, é que, tipo, tanto em simpatia avançada, o que volte, acho que no segundo livro que ele pega, ele explica que, tipo, o que eles faziam na simpatia básica, eles vão ter com, acerte tal coisa sem olhar, ou, tipo, feche os olhos e faça tal coisa acontecer, etc. E aquilo que ele faz com o cadáver lá da sentinela é uma simpatia, né? É uma simpatia super avançada, né? Que ele pede pro Martin que, eu posso usar seu corpo, e ele faz aquele estrago memorável, né? É uma simpatia perfeita, não é? Que ele faz. Na verdade, aquilo chega a ser malfeitoria, na verdade. Sobre essa questão dos cálculos, você vê que os simpatistas eles não fazem muito cálculo com precisão. Eles fazem mais uma estimativa. Não adianta, eles não conseguem ver todas as casas decimais na cabeça deles. Até mesmo o próprio professor diz, não, você vai fazer uma estimativa e você vai ver se é possível. É mais daquilo do que o seu corpo humano ele é capaz de aguentar ao fazer uma ligação entre duas coisas, a força, do que de fato não ser algo relacionado com a nomeação. Porque assim, o Alar, essa crença que a gente tem, essa crença firme de que o mundo é exatamente o que você está pensando, para mim ele tem muito a ver com o trabalho que os moldadores tiveram. Porque se você não tiver uma crença de que aquela árvore ela vai crescer e vai ser azul, como é que você vai impor a sua vontade naquela forma? Como é que você vai pegar o céu
e costurar outro nele e fazer novas estrelas e impor a sua vontade. Talvez com a ligação simpática entre dois elementos, não, mas com o Alar, sim. Essa vez foi a primeira vez que eu vi a simpatia como a Vicky tá falando. Quando eu vi que o Ben falou, tipo assim, eu quero que você acredite com uma fé que vai movimentar montanhas, que vai sacudir árvores. E depois, lá mais pra frente, no próximo capítulo, ele fala, tipo assim, eu quero que você relembre essas pedras, essas duas moedas, que elas vieram do mesmo lugar. Eu quero que vocês, tipo assim, quero que você a convença. Tipo, epa, tá muito parecido com alguma coisa de controle. E aí eu até comentei com a Jordana, gente, eles entram na universidade. O Wolf foi admitido, um aluno foi admitido na universidade. Aí ele vai aprender coisas não mágicas. Ele vai aprender química, matemática, arará. Como ele é admitido ao arcano? Eu perguntei pra Jordana. Jordana, ele é admitido ao arcano pela simpatia. Pela simpatia. Elir, nananã, é pela nomeação. Mas ele entra no arcano mostrando a simpatia, mostrando algo mágico. Então, eu comecei a ver. E, tipo, outra coisa que eu comecei a perceber a simpatia diferente foi no próximo capítulo, quando ele vai falar sobre. Porque, tipo assim. Na verdade, eu já tinha reparado isso antes, mas foi a primeira vez, de verdade, que eu senti com o coração que precisa de palavras para convencer os dois elementos, que existem vários tipos de conexão. Tipo assim, ele descreveu um tipo pra gente, que é não sei o que do movimento paralelo. Sobe uma, levanta a outra. Tipo, é isso. É isso que a gente descobriu. Que é aquele usa no Dracos lá, deixou cair a pedra, cai aquela roda de ferro no Dracos. Agora, existe, ele vai descrever, o Patrick, ele é tão raparigo que ele vai colocar uma descrição ali, ó, num parágrafo ali, nada a ver, e me instigou uma teoria, tipo assim, louca, do tipo, gente, assim, porque, gente, quando o Lan vira pro Celitos e fala, eu te conecto à pedra, o que ele tá fazendo? Ele não tá nomeando. Ele tá conectando o cara à pedra. Tipo assim, eu te conecto com você com não sei o quê. Ele tá fazendo essa simpatia. Eu falei, gente, mas agora faz sentido. Tipo, então é o primeiro level pra você entrar no mundo exclusivo, é você fazer simpatia. Agora, o que é, assim, eu não sei o que é. Mas no próximo capítulo eu vou falar uma minha teoria meio louquinha que eu tô desconfiada. Rapidinho, Pedrinho, senão eu esqueço. Essa parte do poder da simpatia, ela vem muito daquilo de como a pessoa, quão perto ela está dos encantados. A Dev é a maior simpatista que a gente conhece. O apelido da Dev é Dev Demônio. Todas as coisas que são demônios, eles são relacionados a coisas místicas e dos encantados. Então, e como é que ela consegue dividir o Alar em 7 sem quebrar? E como é que ela consegue fazer simpatias com tanta força? Será que ela também não perde calor igual todo mundo? Será que ela tá tirando energia de onde? Então, quando a gente vê os Selitos fazer uma simpatia que liga o nome de alguém a um sofrimento, a uma dor, a alguma coisa, ele tem aquilo de que ele não é um mero humano. O poder que ele tem como nomeador, o poder que ele tem como um ser dos encantados é muito grande. Quando a gente vê o Lang, que ele prende os Selitos a uma rocha, a gente vê que ele usa um poder sobre-humano, né? Algo além do que as capacidades humanas estão. Não, é que, tipo, nessa parte do Lani prender os Selitos à pedra, é como o Kvolf com as rajadas de vento ligando ao pulmão dele no início. Tipo, é uma simpatia simples, porque ele prende o ar com ar, né? Mas daí tipo, pra você poder respirar carregando todo o peso daquele vento, ele falou que, como é que o Abit disse? O seu pulmão teria que ter uma força de, sei lá, 10 toneladas pra mais, tá ligado? Seria algo assim. E, Letícia, na verdade, pra você ser aceito no Arcano, você já vira um Elir. Eu acho que nessa parte mais curioso é a curiosidade mesmo do que o Kvolf tem com a Banff, né? Tipo, porque ele é uma criatura, ele é um personagem muito apropriado para uma criança como o Kvolf, tipo, muito rica, porque uma criança com tanta sede de saber e encontrar um arcanista é a mesma coisa que sei lá, um leão entrar num açougue, sabe? Tipo, um cara que tá com muita fome e acha uma coisa que dá para absorver muita coisa.
Então, porque o legal da Universidade de King Killer é que é uma educação muito abrangente, né? Tipo, tem desde a aritmética até a linguística, até a medicina. Então, um arcanista é um cara que sabe muita coisa. Então, a Banff vai dar uma educação muito ampla para o Wolf. Tipo, que nem ele fala aqui no arquivo, tem 10 vezes 10 mil livros. Não sei por que ele prefere falar 10 vezes 10 mil ao invés de 100 mil, né? Mas beleza. E, assim, o ápice desse capítulo, para mim, é o finalzinho, em que o Kvolf fala as introduções, os primeiros ensinamentos que o Kvolf fala, os primeiros ensinamentos que o Abenf dá para ele, né? Então ele fala assim: em uma usina tornei-me capaz de identificar qualquer substância química em sua carroça. Em 2 meses sabia destilar bebidas até ficarem fortes demais para serem tomadas, aplicar ataduras em ferimentos, reduzir fraturas e diagnosticar centenas de doenças pelos sintomas. Conhecia o processo de fabricação de 4 afrodisíacos diferentes, 3 misturas anticoncepcionais, 9 para impotência e 2 poções conhecidas como simplesmente ajudantes de donzela. A Banff foi bastante vaga a respeito da finalidade dessas últimas, porém eu tinha fortes suspeitas. Então, tipo assim, além de uma educação básica, o Abenf extrapola um pouco e faz o menino fabricar anticoncepcional e Viagra também. Fantástico, né, o personagem. Meu personagem favorito, gente. Olha só, o Patrick, inclusive, comenta isso, né? Que a simpatia, as runas são descritas como se fosse uma coisa mais palpável, que a gente tem a sensação que se estivesse naquele mundo e se a gente seguisse certinho, a gente poderia executar mesmo. Então, como se fosse uma magia, assim, de uma classe inferior, e a nomeação fosse uma magia de uma arte mais obscura, mais superior. E parece um pouco, às vezes, o que o Patrick gosta de brincar de palavras e significados, né? Palavras e os nomes. É como, talvez, se a simpatia usasse mais aquela superfície dos significados, uma coisa mais palpável, uma coisa mais tangível mesmo. A simpatia não, perdão, a nomeação. E a simpatia fosse além disso, né? Fosse talvez fosse no rumo daquilo ali, da nomeação, mas extrapolasse, realmente fosse mais para a parte da... Meu Deus, o que a Vicky tá fazendo? Da alma do negócio mesmo, do que tá acontecendo mesmo, né? Mas eu tenho essa sensação de que às vezes é mais concreto, assim, a nomeação às runas, e que a simpatia extrapola significados, assim, e talvez por isso é mais valorizada nesse mundo. Mas eu concordo um pouco com o Silvão com relação a que possa ser um pouco mais acessível, porque, gente, o Ambrose botou na própria janela para se alguém chegasse perto, era uma simpatia. O Ambrose conseguiu fazer uma simpatia, então é acessível. Assim, a gente sabe que ele não é assim, pelo que o Kvolt conta pra gente, ele não parece ser uma pessoa muito inteligente a ponto de fazer uma simpatia mirabolante, sabe? Ele fez uma simpatia simples para saber que alguém ia invadir o quarto dele, sabe? E foi justamente o Kvolt. Naquele assunto que o Silvão comentou da Devi, a gente sabe que ela é sinistra, ela é a maioral, e ela falou: ó, garoto, sai daqui porque de simpatia eu entendo e você chegou agora, senta ali na janela e espera um pouquinho. Só me corrigindo, a admissão no Arcanum é igual a Elir mesmo, Pedrinho. Então, simpatia é igual a Elir. É a primeira etapa. Eu concordo com o Silvão também. Eu acho que a simpatia é um jeito meio brusco de ser ali um nomeador a vir a ser, entendeu? Tipo assim, porque você tem que convencer a coisa, não é uma coisa simplesmente científica, Silvão. Porque, tipo assim, se fosse, todo mundo ia fazer. E, tipo, você tem que ter não sei o que você tem que ter. Você tem que ter um poder de convencimento grande também, que é meio abstrato. É a partezinha abstrata da simpatia. E só pra fechar o capítulo 10, que é pra gente iniciar o capítulo 11, que é a hora que ele vai conectar mesmo as moedas, que é que ele aprendeu a usar o alar com o nariz sangrando. E onde que o nariz dele sangra? Na luta com o Scrael. Então, tipo assim, eu me lembrei nessa hora, eu falei, gente, então será que na luta do Scrael ele usou simpatia? Porque é o único momento que o nariz dele sangra. E aí eu, tipo, véi, mais uma prova de que às vezes o nariz dele tá sangrando. Mas, tipo, ele fez uma simpatia também quando a garrafa de vinho estourou, a de morango. Porque, tipo,
ele tá falando da Dena e ele tá com emoções muito fortes e, tipo, o cronista só ouve a garrafa estraçalhar. E daí, no final, tecnicamente no final do dia, né? Acho que é no final do livro. Ele quebra a garrafa no cara e tenta preferir simpatia e não consegue daí. Eu acho que ele sangra porque ele usou muito a mente dele no Israel, sabe? Eu fico pensando que ele sangrou por conta disso. Bom, capítulo 11, a conexão do ferro. Então, no geral, de grosso, o que vai acontecer? É aquele momento que ele vai ensinar realmente a simpatia pro Kvols, né? Agora ele ensinou o Alar, né? A divisão da mente. E agora ele vai ensinar, tipo, a conexão entre as coisas. E a segunda parte do capítulo é o poema da Lady Leclerc. Alguém quer começar? Aqui no início, gente, antes só para começar, bem no iniciozinho do capítulo, tem uma parte que eu gosto muito, que é a parte que ele vai descrever a história dos Seáldicos. Eu amo essa parte, eu amo com todas as forças, que é que ele fala assim, existia um cara chamado Heldred, ele era o pai do Heldin e o Helder. E tipo, sabe o que eu acho interessante? Que algumas vezes na crônica, eles falam de Sealdimos e Sealdaros. E os Sealdimos são os que mexem com moedas. Então é os caras das moedas, da moeda seáldica. E os Seáldaros é o Kilvin. Os Seáldaros são os artífices, são os artesãos. Então esses dois irmãos provavelmente fundaram essas duas vertentes de ser seáldico, sabe? E é isso que eu queria falar. E deixa eu só ver uma outra coisa que eu ia falar aqui, que quando só mais uma outra coisa que para essa parada de tipo se a simpatia ser tipo ali um reflexo bem tipo tranquilo para a nomeação, é que o Ben, ele vê que a lição dele tá meio chata. Aí ele fala, você queria era nomear o vento, né? Aí o Kvold fala, eu queria, né? Aí ele, não, você tem que aprender as palavras antes de saber ler, você tem que saber as cordas antes de saber tocar, tipo, a música. Tipo, então, será que a simpatia seria essa base para uma nomeação? Pré-requisito. O beabá. Sim. Tanto que nessa parte aí, ele fala, você tem que saber escrever para saber ler, saber as palavras, saber falar para poder ler, saber o alfabeto para poder falar. A simpatia é exatamente assim, porque, tipo, primeiro você tem a simpatia. Depois você tem o insight para poder falar o nome de alguma coisa. E eu não faço ideia qual é a evolução como você sobe pra Elt, mas você tem que provavelmente, sei lá, ter domínio de um nome, talvez? Algo assim. Eu sei que quem subiu pra Elt no último livro, não foi a Feyla, foi a outra garota. Eu não lembro! Mola! Mola, isso! E o fato da simpatia ter um pé na magia é que o Ben literalmente diz, né? Simpatia, ela é uma das partes mais básicas da magia. Tanto que o marionetista, ele fica surpreso quando ele descobre que o Voltaire é lá. Ele diz, esse daí ele não aprendeu nem a ver direito, como é que ele já tá sabendo falar, basicamente, né? Agora, gente, vamos pro poema da Lady Leclerc. Quem quer falar sobre o poema? Do poema, eu acho que é aquela versão mais jocosa da versão original, né? As pessoas na corte viram que a Lady Leclerc fugiu e disseram: então a gente vai pegar essa rima dessa família e vai fazer com que ela seja cheia de trocadilhos para falar de que ela fugiu e que ela é uma prostituta, sabe? Só um detalhe. Esse poema, ele é spoiler, não é? Só me responde isso. É spoiler, não é? É exatamente aquilo que a gente tem quase certeza de que é. Beleza, voltei. Né? É só isso. Eu leio esse poema e eu já sei exatamente o que o Patrick quer dizer. Só que ele não disse. O spoiler Tá que em eu audiência acho ainda. é aquele spoiler que todo mundo tem pelo menos 99% de certeza, aquele 1% sempre fica na dúvida, que a mãe dele é a irmã da Melon, né, do Maer. Só que, tipo assim, na minha cabeça eu já coloquei que é irmã, então já não consigo mais tirar da cabeça. Eu leio esse poema e na minha cabeça já ela é da nobreza e, sabe, e
Aí eu começo a viajar, tipo assim, eu até conversei com a Letícia sobre isso, tipo, o Kvolt, ele tem o cabelo ruivo, tipo assim, porra, da onde, mano, sabe? Aí ela foi e me explicou que não tem uma ciência exata pra uma Eu pessoa sinto que eu tô nascer com o cabelo perdendo daquela alguma coisa, cor, mas porque eu não tô eu ouvindo começo o a Thales viajar, mas na falar. minha cabeça esse poema é um spoiler das Portas de Pedra. Não, mas ela justamente, quando ela diz que tem dois nomes. Um é uma pessoa, é uma ficção, e outra é uma pessoa de verdade. Então, meu amorzinho, você tem que saber com quem você está falando. Então, por favor, não é legal você cantar esse poema. Por isso que pra mim é spoiler. Ela tá falando dela. Oi, Jordan. Então, tipo assim, eu assisti aquele vídeo, inclusive, a gente até comentou no grupo daquele youtuber canadense, né? Que é o Captured in Words. Aí ele fez 2 vídeos, inclusive eu super recomendo, que é o Kvolt seria o filho de Yax, e o segundo a análise sobre os poemas dos Leclerc. Aí eu achei muito legal. E aí ele fala que o poema pode estar se referindo a uma gravidez da Lady Leclerc, né? Igual a Vic falou. Só que essa gravidez foi gravidez, o pai, a gente não sabe, né? Parece que o pai gerou aí um murmúrio em Vintas, provavelmente, de que ela fugiu com esse cara da trupe, aí ela engravidou e foi embora. Só que isso assim, considerando que a Lady Leclerc pode ser tanto aí a Melian quanto, eu não sei, qualquer mulher Leclerc, eu não sei, fica nessa dúvida. Porém, aí em português e inglês fica, Lady Leclerc tem 7 coisas não reveladas, né? Sob o vestido negro guardadas, que seria essa questão do tipo, underneath her black dress, que aí seria a questão de que os Leclerc, eles vêm ali, ó, muito antes. Inclusive, a primeira pessoa que falou pra mim que eles tinham relação com o Yax foi a Vic, que é o moço sem sorte, o moço luckless. Arrasou, Vic, inclusive. Então, tipo assim, se eles vêm do Yax, poxa, eles são muito antigos. Poxa, eles podem ter, sim, se escondido atrás, a Black the Drossentor foi a batalha maior da Guerra da Criação, então, o que ela tem escondida atrás da Black the Drossentor? O que aconteceu nessa batalha? O inimigo, que com eles aí tá os moldadores, tá o Yax, foi colocado atrás das portas de pedra, né? Inclusive o nome chama Doors of Stone, que o povo fala que é quase um anagrama perfeito para Drossentor. É só as coisas. Sim. Aí começa, né? Um anel que não é para enfeitar. E aí as pessoas se perguntam: esse anel é o anel que. Do olho deles, por exemplo, a gente sabe que tanto o Kvolt quanto a Lauren tem tipo um anel dourado no olho. Será que é o anel da Dena? Será que é o anel que a Melian dá para ele? Será que é o anel que a Auri dá para ele? Enfim, a gente não sabe. Uma palavra ardente não para xingar. E aí eu já não sei o que significa isso. O cara fala no vídeo que poderia ser um nome profundo do Yax. Do lado da vela, né, então bem junto à vela do marido, secreta, fica uma porta sem maçaneta. Aí ele fala, né, da caixa dos Leclerc, da porta dos Leclerc. E aí ele fala de uma coisa muito interessante, que é a seguinte, que considerando que o Yax é o primeiro ali, é o primeiro dos Leclerc, e ele saiu, na teoria ele saiu da universidade, né, então a casa quebrada dele era os subterrâneos, ele vai em direção às montanhas, lá pro longe, ele, então, fica a porta dos Leclerc, o autor da teoria, o youtuber, ele diz que tudo a mesma coisa. A caixa, a porta dos Leclerc, a Valarita seriam as mesmas portas. Essa era a teoria dele. E aí ela fala, né, sobre esse segredo. Aí tem essa questão que o Thales fala é uma estrada que não é para viajar, e ela está sonhando, ela não está dormindo, né? Então, a gente fez várias dessas teorias, né, de onde leva o sonho, né? O sonho levou o Kvolt para um lugar cheio de pedras cinzentas, a gente lembra, né, com um portal entre uma das pedras. Enfim, é um poema que pode ser várias coisas mesmo, e era isso que eu quis dizer mesmo. Tem uma teoria, só para finalizar, que eu achei muito interessante, que o Heliax, ele coloca no livro que Hal é ar, sopro. Então, Heliax seria o sopro de Yax, como se Lanri fosse filho de Yax, e aí ele casa com Lyra, a Lyra pega o Leclerc de sobrenome,
E aí eles têm descendentes. É tipo uma teoria assim. E, gente, eu tô falando a teoria, mas não é minha, né? É dele que eu vi lá no livro. E é isso. Então, o Kvoth seria um descendente dos Leclerc, um descendente aí, talvez até do Lanry, se ele fosse aí neto filho do Yax. E a gente pode esquecer que ele é um filho de um Edena Rue também, que o Arliden é. Apesar da Laurien ser, o Arliden é mais, assim, raiz do que vamos falar assim, do que a Laurien. Então, ele é, tipo assim, ele é filho de duas pessoas que têm raízes muito profundas no mundo. E aí ele faz uma comparação entre o Kvoth e o Yax. Os dois são impetuosos, são impacientes, são muito inteligentes, pegam as coisas rápidos, mas não têm paciência pra nada. Enfim, é isso. São bons nomeadores, né? Que o Yax é um excelente nomeador, tanto é que mutou, né? Ele fez uma mutação para ser moldador, enfim. Eu tenho alguma coisa para falar sobre esse poema. Eu tenho umas coisas para Tá ouvindo falar agora? sobre esses poemas, que é basicamente de que existem duas versões. A versão da menina ela é como se fosse uma adaptação da versão do menino que a gente vê só lá na frente no outro livro. Quando a gente fala da versão da menina em português, ele diz assim: isso levando em consideração de que quando o Arlington ele faz aquele poema para a mulher dele, que no fim ele diz Natalia Lovelace, ele está falando de que ela é a Natalia Lovelace. Aqui fugiu com a trupe. Se a gente partir do pressuposto de que a mãe do Kvoth é uma Leclerc e de que ela fugiu com uma trupe, então esse poema ele está falando desse momento em que ela fugiu. Porque quando ele diz assim, Lady Leclerc tem 7 coisas não reveladas sobre o seu vestido negro guardadas. Em inglês ele diz assim, keeps them underneath her black dress. Significa que ela guarda a gravidez embaixo do vestido. Então ele já está falando que ela engravidou de alguém fora do casamento. E aí ele diz assim, uma é um anel que não é para enfeitar. Em inglês ele diz que that's not for wearing. É um anel que não é para usar. Por quê? É um casamento que ele não é um casamento reconhecido. Ela casou com alguém abaixo dela, então ela não usa uma aliança para simbolizar esse casamento por conta de vergonhas. Aí depois ele diz assim, uma palavra ardente, não para xingar. Em inglês é one a sharp word, not for swearing. Essa sharp word, eu acho que é literalmente chamá-la de prostituta. Não é ela que está dizendo, é uma palavra que está sendo se referida a ela que fugiu com uma trupe. E aí, em seguida, ele diz assim, bem junto à vela do marido secreta, que é right beside her husband's candle, there's a door without a handle. In a box nor leader locks, Leclerc keeps her husband's rocks. É um trocadilho sexual do que ele está guardando dentro da caixa dela. Então, para mim, eu só enxergo como um trocadilho sexual. E aí diz assim, she's been dreaming and not sleeping. Em português é, Leclerc não vem dormindo, mas sonhando. Que é exatamente as coisas que ela está fazendo de noite com o marido dela. Ela não está dormindo, ela está sonhando porque é uma coisa boa que está acontecendo. E aí, no fim, eles dizem assim, numa estrada que não é para viajar, agrada-lhe seu enigma enredar. Em português não faz nenhum sentido, mas em inglês faz, porque ele diz assim, on a road that's not for traveling, Leclerc lights her riddle reveling. A gente sabe que revel é uma palavra que usa-se para se referir aos Adimaru de forma pejorativa. Então ela está falando que, basicamente, nela, ela gosta de um revel. E também está dizendo que eles são um povo nômade, porque é numa estrada. Quando a gente escuta essa versão que o Kvoth aprendeu, basicamente são as pessoas rindo dela porque ela fugiu como itinerante da trupe. Ela engravidou, é um casamento que não tem honra. Então, tudo que ela fez é motivo de piada. E é basicamente aquelas fofocas da corte do Maê. Alguém pegou, fez um trocadilho engraçado e se espalhou pelo mundo. Eu não sei se a gente pode falar da versão do menino, já que ela é só no Temor do Sábio, mas na versão do menino eles falam sobre poderes. Ele basicamente fala sobre um anel que não é para usar, que pode ser um anel de nomeação. Ele fala sobre uma palavra que é para você dizer provavelmente o nome de algo. Ele fala sobre o momento que deve ser certo, provavelmente algo em relação à lua. Uma vela, que uma vela é algo muito importante para se fazer simpatia por conta da chama. Ele fala o filho que traz o sangue,
que pode ser uma geração. As pessoas precisam vir daquele antepassado para poder abrir a porta. Precisa ter algo em relação ao Iax, ou aquela família, ou aquela pessoa que selou aquela porta com sangue. Então, assim, a gente pega uma versão séria que passa um ensinamento de algo muito poderoso, como uma porta de pedra, uma porta que não tem trancas, e aí eles fizeram algo daquela família, um saber daquela família, e transformaram em piadinha, porque a Lady Leclerc simplesmente fugiu de casa. Tanto que esse poema, para mim, eu sempre fico vendo a relação entre a caixa Leclerc e a porta. Porque, para mim, eles partem do mesmo poder, da mesma magia. Não sei se fez sentido, mas eu espero que tenha feito. E até se a gente começar a pensar que às vezes aquela introdução que o Kvolt começou a fazer quando começou a falar com o cronista, que às vezes o início do mundo, né, início dos tempos, tipo das teorias de criação, talvez tivesse sido relevante ele contar pra gente de maneira mais explicadinha, mais linear, pra gente entender até mesmo a história dele, né? Porque tá tudo interligado, pelo visto. E Não, uma parte que faz a gente notar esse poema é quando ele diz, não, a Lady Imperial, ela é fictícia, mas a Lady Leclerc, ela é alguém real. E aí a gente fica pensando, não, então realmente essas coisas estão sendo ditas como fofoca de outra pessoa. e isso da gravidez, do anel, sensacional isso. Nunca tinha pensado nisso. Já li esse poema 20 vezes. Nunca tinha pensado nisso. Sensacional, Vic. Nossa. Sobre isso que a Jordana falou agora, talvez ele não tenha contado a história dele de forma mais clara pra gente entender intencionalmente, ou talvez ele mesmo não saiba, né? Não tem como de saber. Tipo, nem ele sabe que isso que a Vicky acabou de explicar pra gente agora. Mas esse lance de contar a história, assim, até mesmo, tipo assim, vocês, quando a gente começa a contar uma história, a gente às vezes tá no final da história, do meio a gente lembra de alguma coisa. Não, tem isso daqui também. Pode acontecer com ele. Ele tá contando uma história, mas não necessariamente ele tá contando na ordem correta. Ele vai lembrando e vai voltando, vai pra frente, vai voltando, e também ele gosta também de enganar a gente e enganar o cronista também, né? E somos leitores e a gente tem que acreditar e aceitar que aquilo é uma ordem correta. Tanto que no capítulo 7 ele mesmo diz que se eu parecer estar divagando ou me desviando do caminho, não faça nada, uma boa história é assim mesmo. Obrigada. Tá sim. Não tá não, eu que tô tonta. Deixa eu falar um negócio. Mas eu tenho a sensação de que o Arden não é o pai do Kvolt. Eu sei que vocês já falaram isso, mas é tipo... ele... Também tem. O Arlinden mesmo já disse, você por acaso se deitou com um deus sem eu saber, quantos? 8, 7 anos atrás, mulher? Eu também tenho. Só, tipo, antes da gente ir pra esse foi uma capítulo, então, pergunta. que vai ter pra essa vocês discussão, responderem. tem uma parte que eu gosto muito, que é quando ela pede pra o Kvolt se redimir com ela pede pra ele ir buscar uma planta, né? Que eu acho que é a urtiga brava? Não é? E em inglês é sweet nettle. Então, e ela fala rindo. E aí eu acho que ela já jogou o nome dela pra ele nesse momento. Tipo assim, em troça da cara dele mesmo. Tipo assim, então, deixa eu achar o trecho aqui. Vamos fazer o seguinte, tipo assim, acho que você poderia se redimir com a Lady Leclerc e comigo, se você fosse procurar umas urtigas brancas para eu pôr na panela no jantar de hoje. E aí ela fala, I imagine you could make it up to both Lady Leclerc and myself, if you found some sweet nettle for the pot tonight. E eu acho que a gente sabe que ela gosta dessas coisas de palavras, então eu acho que ela já jogou na cara dele o sweet nettle aí, como se fosse um apelidozinho pra ela mesmo. Agora, do capítulo 12, o último do dia de hoje, peças encaixadas no quebra-cabeça. Eu dividi ele grossamente em duas partes. Uma é que ele terminou rapidamente a lição e foi ouvir a conversa, né? E a segunda é a conversa do Ben, do Arden e da Lauren, que vai falar tanto sobre o Chandriano quanto do próprio Kvolt. Sobre esse capítulo, não sei se o Thales quer falar, mas é que o Thales mandou no grupo lá um tempo atrás já, e mandou pra mim também, que ele tem uma teoria de que o meu personagem favorito, o melhor de todos, mentira, não é meu favorito, mas
é um deles. O Abenf traiu a trupe, não que traiu, mas que ele omitiu a gravidade do nome do Chandriano, dos nomes do Chandriano, né? Pra trupe, e que ele podia ter salvado de alguma forma se ele fosse mais incisivo nessa conversa que a gente vai ver aqui no capítulo 12 com os pais do Kvolf sobre a gravidade do nome do Chandriano. Ele poderia de alguma forma ter evitado a tragédia que a gente sabe vai acontecer, que é o ataque do Chandriano na trupe, né? E eu acho que o meu querido Thales, a refutação dessa sua teoria, Thales, está nesse capítulo, cara, porque, tipo assim, tá tendo o Arden e a Lauren estão conversando com o Abenf sobre essa questão, né, que o Arlen tá fazendo a música dele sobre o Lanri, sobre que começou falando sobre o Lanri, mas depois, conforme ele foi pesquisando a história do Lanri para fazer a música dele, a música se expandiu para uma história do Chandriano, depois, claro, que vira se misturando com Mirta Liniel, não sei o quê. E aí ele vai tentar buscar mais informações com o Abenf, né? Por ele ser um arcanista, ser um cara de muito conhecimento, ele vai pedir algumas dicas. E aí eles começam a falar sobre os sinais, enfim, sobre toda a mitologia ao redor do Chandriano. Talvez a gente até possa voltar para essa parte se a gente quiser comentar alguma coisa aqui, mas eu queria adiantar um pouquinho e pular para a parte que ele vai falar, que o Abenf vai responder várias vezes, de forma educada para o Arden, que ele não deve brincar com o negócio do nome. Só que a Lauren e o Arden ficam impressionados por uma pessoa tão esclarecida como a Abenf ser supersticioso. Que a gente volta naquilo que a gente falou mais cedo, que o Arden é muito cético. Tanto ele quanto a Lauren. E aí o Abenf fala várias vezes, cara, aquele negócio que a Jordana falou, né? Em todos os cantos, em todos os lugares dos 4 cantos, o que as pessoas temem em comum é o Chandriano. Tipo, alguns lugares têm medo de demônio, alguns lugares têm medo dos seres encantados, alguns lugares têm medo dos trapentos. Mas todos eles, o que eles têm em comum é medo do Chandriano. E eu sei que nomes são coisas perigosas. Então, tipo assim, não brinca com isso, sabe? Tipo, não pronuncia. Se você quiser escrever no chão, não sei o quê, se você quiser que eu traga uma lousa aqui pra você escrever, você escreve, mas não pronuncia. Então, tipo assim, primeiro, que eu não acho que o Abenf sabe daquela coisa que a gente descobre no Temor do Sábio, que a Sherrin conta pro Kvolf do nome profundo do Chandriano. Eu não acho que o Abenf sabe disso, sobre o Haliax, do nome profundo mesmo. Mas mesmo se ele souber, ele não pode falar, tipo, essa história, lembra que a Sherrin faz, tipo, um ultra mistério pro Kvolf, sabe? Tipo, ele não pode contar a torta à direita. Você só pode falar isso depois de dormir 10 mil noites e andar 10 mil quilômetros. Então, tipo, a gente não sabe qual foi a última vez que o Abenf falou esse nome, se ele sabe esse nome, e, enfim. O que eu quero dizer, gente, é que nesse capítulo o Abenf faz de tripas e coração pra explicar pro Arden que não é pra ele falar, cara. Só que, tipo assim, pra ele não falar assim, Arden, seu idiota, não fala esse negócio porque você vai se dar mal. Porque ele é um gentleman, ele não quer falar isso, ele é um lord, porque ele é o melhor personagem de todos. Então ele fala várias vezes, de várias formas, que não é pra falar, cara. Enfim, esse meu monólogo só pra proteger o Abenf, tá, gente? Era só isso. Eu, inclusive, acho que o erro do Arliden e da Lauren foi justamente esse, deles subestimarem, de serem excessivamente céticos. É igual você falou, Silvão. Tipo assim, vai se comprovando ao longo do livro, o Kvoth vai comprovando tudo que eles negavam, né? Então, e os Fey, o próprio Chandriano, a gente vai ter lá o rei mais pra frente, acho que em Doors of Stone, o rei lá enterrado, que deve ser um, sei lá, aqueles Draugr, não sei se ele é um Draugr, sei lá, enfim, vai comprovando. E eu acho que esse foi o erro deles. Eu acho que real, assim, porque ela fala, tipo assim, no capítulo anterior, ela fala que, você tem que prestar atenção no que você tá cantando, no que você tá falando. Tipo, se ela é uma mulher que sabe disso, por que ela não tem medo do que ela está fazendo? É porque ela não acredita naquilo que ela tá fazendo mesmo, sabe? Então eu acho que esse foi o erro deles, que eles subestimaram mesmo.
Mas eu tenho a sensação, depois que eu comecei a pensar, né, que eles não têm dimensão das coisas que a geração anterior deles fez parte. Se a gente pegar, inclusive, a provável tia, né, do Kvolt, quando ela tá com a caixinha, parece que ela não sabe direito do que se trata aquilo, né? Ela sabe que é uma herança familiar, mas ela não tem noção da magnitude daquilo, não. Parece demais, parece demais. Tanto que é o que volta que faz ela pensar, né? E se tá aí dentro não é algo valioso, sim algo perigoso. A gente vê que ele tem essa noção das coisas e do perigo do mundo mágico, mais do que as outras pessoas. Eu acho que eles foram extremamente irresponsáveis, repetindo o nome das coisas, justamente porque a história do Chandriano ela não segue algo linear. Ah, todo mundo tem medo do Chandriano. Tá bom, mas eles têm medo de quê? Eles têm medo de algo que eles não sabem todos os sinais? Eles têm medo de algo que eles não sabem a quantidade exatas? Eles têm medo de algo que eles não sabem os motivos? Então, para ele, o Chandriano, ele era tão assustador quanto fantasmas. As pessoas estavam usando o Chandriano para explicar pessoas malvadas que sequestravam crianças. Tanto que tem até uma parte que perguntam, quer dizer que vocês acham que tem uma história original de onde vem todas as outras histórias? Sabe? As pessoas estavam acreditando na história do Chandriano como se fosse uma história de fantasma, uma história pra criança dormir. Vai ter um fantasma que vem te pegar e tal. Não, e também eu acho que mesmo o Arden sendo um Edenaru e talvez tendo contato com muitas histórias da criação do mundo, né? E a Leclerc também sendo uma família extremamente antiga e talvez até envolvida em determinadas histórias, eu acho que eles se distanciaram tanto de que isso realmente aconteceu, e não só de maneira metafórica, que eles começaram a se sentir confiantes demais em relação à montagem dessa música, né? De que eles não corriam risco, que o risco que eles corriam era apenas realmente o que os olhos viam, né? E outra coisa também que eu e a Letícia nós estávamos conversando, o tanto que às vezes a gente vê que é semelhante à situação de Dena escrevendo uma música a pedido do Bredon, né? Do Bredon, não, perdão, do moço lá que eu esqueci o nome. Que talvez seja o Bredon, a gente não sabe. Isso! E Mestre Freixo a gente começou a Gris. pensar, gente, mas por que eles começaram a compor uma música sobre o Chandriano? Será que foi o Barão de Greyfellow que pediu, né? E aí mais um paralelo, assim, de que isso poderia tá aproximando esse barão aí com a história desse povo aí. Pronto, vou calar a boca. Gente, eu achei o parágrafo certinho que eu queria aqui. Depois de ter tentado falar várias vezes pro Arden que não era pra falar o nome, não sei o quê, o Aben finaliza assim: bem, eu não estou dizendo que o Chandriano esteja por aí atacando como um raio que caísse do céu, mas gente de toda parte tem medo dele. Em geral, há uma razão para isso. E os nomes são coisas estranhas, coisas perigosas. Isso eu sei com certeza porque eu sou um homem instruído. Se também sou um tantinho supersticioso, bem, eu prefiro assim, estou velho. Vocês têm que ser indulgentes comigo. Tipo, isso depois de várias vezes insistir, o Arlen fazer cara de complacente várias vezes, tipo, meio que, tipo assim, chamando seu velho supersticioso, ignorante e boboca, sabe? Então eu fiquei ofendido pelo Aben, sabe? E achei o Arlen um babaca mesmo. E é isso. E agora o Abenf vai começar a falar pra Lauren e pro Arden o quão inteligente é o Kvolf, né? Tipo, ele tem uma inteligência mesmo meio que sobrenatural e que provavelmente ele vai ter um destino brilhante. O que vocês destacam desse trecho? Coloco para a bancada. Na verdade, o Silvão, assim, a gente não sabe quanto tempo que o Ben ele tá vagando pela rua, né? A gente não sabe quanto tempo que ele tem. Então, sei lá, um exemplo, vai que ele
esteja vagando pela rua por 2.000 quilômetros. E a última vez que ele falou foi a 2.000 quilômetros. Ele falou o nome do Chandriano a 2.000 quilômetros. Então ele não pode falar de novo. Então ele tentou falar, ó, por favor, não fale, não pode ser assim e tal, por favor. Ele tentou avisar. Só que ele tinha que ser mais incisivo. Então por isso que eu fico assim, cara, se ele fala. Porque também, assim, ele poderia muito bem ter dito o nome do Chandriano, o nome de alguém, e iria pro saco também. Então, por isso que eu achei, tipo assim, ele poderia ter avisado, mas ele ficou tipo assim, eu vou morrer também, sabe? Uma coisa legal é quando eles estão falando dos sinais do Chandriano, e aí eles falam de todos os sinais que eles são opostos, que aí eles entram naquele consenso de que é um sinal para cada membro. E tem uma parte que é quando, de repente, o vento sopra mais forte, balançando as árvores, e o Kvolt, ele perde uma parte do que eles estão falando. E quando ele volta a escutar, diz assim: serem cangados pela sombra. O que quer que isso signifique. Eu também não sei o que é encangados, mas em inglês ele usa yoked to the shadow, que é basicamente se unir à sombra. Aí a gente vê que ele está falando do Haliax, né? Eles se unem à sombra, como se um deles se unisse à sombra. Acho que encangados seria mais como engolfados, talvez. Não exatamente tanto que engolfados, depois mas tem uma entrar parte na que o Ben sombra, diz algo que assim. ele ouviu que se referiam como ajaezado de sombra, alguma coisa ou ajaezado de sombra. Gente, as coisas em português não fazem sentido, não sei não como vocês conseguem. Quando ele diz assim, Shadow Hammed, or something do Shadow Hammed, que mostra muito do Haliax com aquela capa dele, né, coberto pelas sombras. Quando ele abre o braço, eles encontram alguma coisa na floresta, ele abre o braço e os Chandrianos entram na sombra dele, não é? Eles são engolfados pela sombra. Todos correm pra ele, tipo, aberto. É como se ele abrisse um portal nele mesmo. Gente, eu achei uma parte muito interessante, que é o seguinte. Antes do Kvolt ir escutar a conversa, o Patrick gasta um parágrafo para falar que o Abernthy passou um ensinamento para ele, e só que ele aprendeu tão rápido que ele foi procurar o Ben, né? E foi um outro tipo de simpatia. E isso me chamou muito a atenção. Então, era noite, e a trupe havia acampado à beira da estrada. Abernthy me dera uma nova simpatia para praticar. O máximo de calor variável transferido para o movimento constante, ou qualquer coisa pretensiosa assim. O nome em inglês é The Maximum of Variable Heat Transferred to Constant Motion. E aí eu falei, Jordana, onde a gente vê constante movimento? Na Lua. Na Lua. Então, assim, espera. Aí tem uma teoria muito louca, de que usa-se o movimento constante da Lua, a energia lá daquele trem, para aprisionar algo. Tipo assim, para prender fulano precisa de uma energia muito grande. De onde que eu consigo essa energia? Da Lua. E aí, assim, faria essa conexão da Lua com essa coisa que precisa, sabe, tá entendendo? Assim, eu acho que esse parágrafo não foi à toa, que essa simpatia de transferência de algo que está em constante movimento, transferir energia para outro lugar, ou então esse lugar para esse constante movimento, enfim, se fosse o contrário, assim, um máximo de calor variável transferido para algo em constante movimento. Será que foi isso que o Yax usou para movimentar constantemente a Lua? É isso que eu queria falar para vocês. Será que ele colocou isso? Tá fazendo sentido? Talvez não. Tá fazendo sentido. E é engraçado, porque outra coisa que ele usa uma coisa parecida é com o pega-flechas. Ele transfere um movimento para parar algo. E, por coincidência, a coisa que ele usa para parar no capítulo do Pega-Flechas é uma presa lá, um pega-ursos. E justamente o urso é o que a mãe dele fala que ela teme no capítulo. Então, assim, eu achei um monte de coincidências. O urso não aparece com frequência e aparece
tanto o urso aqui quanto no Pega Flechas, e aparece essa questão do constante movimento aqui, e eu acho que se aplica ao Pega Flechas, porque no final, a simpatia, a ciclística, é uma simpatia meio que escrita, porque na minha cabeça é tipo assim, o simpatista com a mente dele conecta duas coisas. A ciclística, através da runa, conecta duas coisas, entendeu? Não necessariamente precisa da cabeça de alguém para estar lá conectando as coisas, entende? Então, é isso. Não fez sentido, eu sou horrível para explicar. No meu coração fez sentido. Ô, Letícia, eu nunca tinha notado isso, mas quando a gente fala dessa parte, dessa nova regra que o Ben deu para ele estudar, fala sobre transferir calor para que tenha um movimento constante. Então, não é como se pegasse o calor do movimento da Lua. Eu acho que é a quantidade de ligação e de calor que vai precisar na simpatia para que a Lua fique se movendo de um mundo ao outro. Então, é a simpatia entre o nome dela e o mundo encantado. Ele pegou, fez uma simpatia entre a lua do mundo humano com o mundo encantado para que ela ficasse se transferindo de um lugar para o outro. Quanto de calor e de força ele precisou para que ele pudesse fazer esse poder acontecer? Tanto que quando dizem, ele capturou só um pedaço do nome da Ludes, por isso que ela não pertence a ele completamente, nem ao céu dos encantados, só prova de que a simpatia ela é uma forma de nomeação também. Então é muito interessante pensar de que até para o Yex ele poder capturar e transferir a Lua de um lugar a outro, ele precisou fazer uma simpatia. E foi uma simpatia que não teve sucesso porque aparentemente ele não tinha todo o poder possível. Mano, eu só imagino no sol pra você poder gerar calor Eu até infinito brinco pra com a fazer Letícia, é como se fosse também simpatia. um motor de... Como é que é? Qual fala o nome? Motor... Não sei o que lá, contínuo. Esqueci a palavra agora, foi muito útil meu comentário. Mas aí é como se ele tivesse unido... Olha Motor aí, de geração contínua? nerdzinho sempre aposta. Mas é como se ele tivesse unido a nomeação com a simpatia. É, porque, tipo assim, quando ele nomeia o vento, ele não se dispõe de energia. Quando ele nomeia as coisas, as pessoas não se sentem, tipo, não perdem energia ou perdem calor, não tem que tirar de outro lugar. A energia vem de algum lugar. Não sei. Ou talvez não venha de energia, né? Venha do comando, né? Não sei. E então, às vezes, ele mesclou a simpatia com. Aí, às vezes, essa energia vem do próprio poder dele, quem sabe também. Às vezes ele ficou tão poderoso que ele não precisou de energia material. Ele colocou a lua em constante movimento pelo próprio poder. Isso leva também àquela reflexão de como os moldadores têm poder para mudar a essência das coisas, né? Será que ele tentou não só ligar a lua ao nosso céu, ele tentou moldar ela a um novo mundo de alguma forma? Me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que toda simpatia precisa de uma energia pra funcionar, né? Por isso que eles tiram o calor das velas, do corpo e etc. Eu acho que dessa parte aqui também tem os sinais, né? A gente geralmente fala muito sobre os sinais, né? Acho que aqui é a primeira vez que a gente fala, né, sobre os animais ficando loucos, enlouquecidos com a presença, e a gente vê lá no vaso de Bredon, no vaso de Malten, né? Um dos Chandrianos, que talvez seja o Gris, tendo a perna mordida. A Dorinha! Linda! Um dos deles tendo a perna mordida, né? Então é o apodrecimento das plantas, da madeira, do metal, a chama azul, enfim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Fica bem frio ao Essa redor? parte também, quando ele fala dos nomes, é basicamente aquele conselho da Sherrin, né, que o Silvão tinha falado. Não pode repetir depois de ter dormido tantas mil noites. E vem aquela questão de por que os aterianos, eles condenam a música como algo para ser exposto para todo mundo. Com a música, você faz aquilo de forma repetida. Você fala aquele nome de forma repetida e sem levar ele a sério. Que a gente viu que é o que aconteceu com a trupe, né? Que levou à morte deles. E no final desse capítulo, tem aquela parte que eu falei, né? Que o Abenf começa a explicar pro Arlen e pra Lauren que o Wolf não é normal, tipo, a inteligência dele é muito acima da média. E aí ele fala, né, sobre Ilin, que, tipo,
Ou se o Kvolf vai depender do que ele quer escolher como destino dele. Se ele quiser ser um arcanista, ele vai ser contratado pela nobreza e vai ganhar muito dinheiro, vai ter um cargo muito alto com 24 anos. Se ele quiser ser mercador, ele vai ser dono da metade do mundo. E se ele quiser ser artista, se ele quiser ser um cara da trupe, ele vai ser o novo William. Que é tipo, sei lá, o Tony Ramos do Zé na Rua, sei lá, o melhor ator, não sei. Uma coisa... Que exemplo patético que eu acabei de dar, desculpa. Mas é algo assim. E aí, e durante essa conversa, esse final de conversa, o Kvolf vai descrevendo tipo o afeto, o carinho que o Arliden tem com a Lauria, né? Tipo, o carinho dos pais dele, tipo, o amor que eles têm entre si. E aí a última frase é assim: é assim que gosto de recordá-los hoje em dia. Saio de lá pé ante pé com a ideia sobre a universidade dançando na minha cabeça. E quando ele volta pro próximo capítulo, que vai ficar pro próximo episódio do podcast, né? Tipo, ele tá atordoado. Tipo, ele tá com a cabeça meio anuviada, sabe? Tipo, ele tá olhando pra própria mão, ele tá perdido, enfim. Toda vez que ele lembra dos pais dele, principalmente do amor que eles tinham entre si, ele fica em estado de choque. Foi muito bom, foi muito bom. Nossa, eu só queria falar uma impressão que eu tive dos pais dele toda hora se agarrando. Tive a sensação que eles eram tipo o casal da família Adams, sabe? Eu falei, gente, que chatos, estão na frente de um conhecido. Meu Deus. Desculpa, continuando. Aí eu acho que eu já comentei isso também, que o Ben até sonha com ele, né? Tipo, a música dele parando guerras nas fronteiras, e aí, tipo, a gente vê o Kvolf lá no final, não parando nada, ele não canta, ele a música dele não tem poder nenhum, profecia é completamente errada. Ele tá bem mal agora, Ben, não sei se você tá sabendo. E é tipo isso. A manchete, né, de fofoca. Perdeu tudo. Conheça Cold, o hospedeiro que não tem nada. Veja como está Kvolf hoje em dia. Eu acho que é isso, gente. Tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Então é isso, pessoal. Aqui acabamos, então, o capítulo 6 até o capítulo 12. E a gente vai decidir ainda mais pra frente o que vai ser, qual que vai ser o próximo capítulo. Aí eu vou avisando. E é isso. Gente, despede aí cada um pra escutar a vozinha de vocês. Um beijo na alma. Tchau. Um beijo, um abraço aqui de Portugal. E é isso. Tchau e pessoal. fiquem com Telus. Até a próxima. Uhul!